Graças a paz, irmãos, nós estamos mais uma vez aqui para louvar e agradecer ao nosso Deus. Vamos cantar o hino do cantor cristão, onde tem um tema bem interessante. Apocalipse 21:1 diz: "E vi um novo céu, uma nova terra." Esse hino que nós vamos cantar tem como título Céu, Lindo Céu. Irmãos, vamos continuar louvando a Deus, adorando o seu santo nome. O louvor que nós vamos cantar, ele tem como título Nome sobre Todos. Esse louvor, ele me traz muitas vezes reflexão sobre a quem estamos adorando e a quem iremos adorar. Por isso eu convido a igreja a pensar sempre: quem é o princípio de todas as coisas e quem é o fim de todas as coisas? O que era, quem e que
convidar a amada igreja a parar e pensar em tudo aquilo que temos cantado, temos louvado ao Senhor, porque Deus tem o melhor para nós. Todos os dias, quando acordamos, vemos o quanto Deus tem trabalhado no nosso do anoitecer ao amanhecer, e já podemos ter o privilégio de ver o quanto Deus trabalhará em nosso favor durante todo o dia. E não somente isso, se olharmos para trás, veremos que, pendurado numa cruz, Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos obter vida. E por isso eu convido todos a louvar ao Senhor e bendizer por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Irmãos, nós
Temos como título o louvor que vamos cantar, um coração igual ao teu. Por que nós pedimos a Deus um coração igual ao coração de Deus? Em Deus há amor, Deus é amor. Se o nosso coração estiver voltado a viver tão somente aquilo que Deus nos instruiu na pessoa de Jesus Cristo, a amarmos aos nossos irmãos, aqueles que fazem parte da nossa vida, enfim, nos dedicarmos a amar o ser humano em um todo, nós saberemos que estamos fazendo aquilo que é vontade de Deus e que o coração de Deus está em nós, a sua vontade impera sobre as nossas vidas e que haja em nós este coração transformado. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, pouco encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
Graça e paz, meus amados. Estamos chegando no momento da palavra. Aquele momento onde esperamos que Deus esteja ministrando em nossos corações. Aquele momento onde nós podemos ser confrontados, podemos ser confortados pela palavra de Deus. É um momento todo especial. Este momento seria melhor ainda se pudéssemos estar juntos na igreja, mas sabemos que ainda não podemos. Mas oramos a Deus que essa pandemia passe logo, para que a igreja possa se reunir novamente e poder compartilhar desse momento tão especial juntos. Mas como não podemos, vamos orar a Deus e pedir para que Ele fale conosco. Você que está aí do outro lado, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pedimos, Pai, para que o Senhor esteja ministrando dos nossos corações. Nós queremos ser, Pai, tocados e transformados pela Sua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos aprender e colocar tudo o que aprendemos em prática. Porque nós queremos crescer, Pai, um pouco mais, visando ficar mais próximos daquele padrão que o Senhor deseja que nós sejamos e que nós estejamos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, fale conosco. Ministra nos nossos corações. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 6. Gálatas capítulo 6, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Meus amados, hoje nós continuaremos a ver por que o cristão deve se encher do Espírito Santo. Tenho que confessar que o meu plano inicial para esta série de mensagens era apenas 2 mensagens. Mas, com o passar do estudo, na hora que estava fazendo cada mensagem, fui tocado pela palavra e diminuí um pouco o ritmo da pregação. Ao invés de fazer pregações que cobrissem uma porção maior do texto, estamos agora olhando a palavra de Deus com mais cuidado, degustando desta palavra de Deus. Isso é muito semelhante ao o que a gente faz quando a gente tem uma coisa que a gente gosta muito, que a gente está comendo. Vou contar uma história aqui para vocês. Momento, gordinho de ser. Eu gosto muito lá de chocolate meio amargo. Então, quando eu como chocolate, por exemplo, eu não como uma barra inteira. Não pego lá tudo e já devoro. Normalmente eu vou pegando 2 ou 3 pedacinhos do chocolate e vou comendo um pouquinho a cada dia. E acabo, se eu for comer a barra inteira, acabo em uns 3, 4 dias. E cada pedacinho, normalmente, eu como devagar. Às vezes, colocando um pedacinho do chocolate na boca e deixando ele derreter, para sentir o sabor até o fim. A ideia aqui é mais ou menos a mesma. A gente comer mais devagar, saboreando até o fim a palavra de Deus. Tanto que, nesta pregação deste culto, nós vamos nos ater a apenas um versículo da palavra de Deus. Para contextualizar os irmãos, vamos lembrar o que a gente já viu. Na primeira mensagem, nós vimos que nós devemos nos encher do Espírito Santo, primeiro, para que o amor de Deus flua através de nós e se materialize em serviço ao nosso próximo. Depois nós vimos que nós devemos nos encher do Espírito Santo
para não dar espaço para as obras da carne e para que o fruto do Espírito se manifeste em nós, resultando em uma vida santificada. Na segunda mensagem, nós vimos que nós devemos nos encher do Espírito Santo para cuidar dos pecadores com amor e mansidão. Também, nós vimos que nós devemos nos encher do Espírito Santo para carregar os fardos dos irmãos e para carregarmos as nossas próprias cargas. E finalizamos falando que nós devemos nos encher do Espírito Santo para não fazer julgamentos temerários. Se você que está me assistindo não viu estas mensagens, você pode voltar, depois que acabar de assistir esta mensagem, você volta lá e assiste as outras mensagens que estão lá no nosso canal do YouTube. É só lá ver lá os cultos, né, de domingo, nos 2 que aconteceram aí atrás deste culto que nós estamos agora. E hoje nós vamos continuar, porque lembrando o que estava acontecendo aqui em Gálatas capítulo 6. Paulo, nos versículos de 1 a 5, ele fala para aqueles que são espirituais, aqueles que são cheios do Espírito. Possivelmente, esses que ele estava se referindo como pessoas espirituais ou cheios do Espírito, sejam aqueles que são líderes da igreja, aqueles que cuidavam dos outros ali na igreja. Vamos só lembrar como que era a estrutura da igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha um sacerdócio oficial, né, com padres ou coisas semelhantes, não tinha um clero desta forma. O que ela tinha eram 2 tipos de oficiais. Primeiramente, os pastores, né, que também são chamados na Bíblia como bispos ou presbíteros, anciãos, pessoas que cuidavam da palavra de Deus. Usualmente, essas palavras apareciam, né, pastores, bispos, apareciam no plural, indicando que a igreja primitiva tinha várias pessoas cuidando do ofício da palavra, cuidando do ofício das orações. Então, o primeiro tipo de oficial. O segundo tipo era aqueles que cuidavam das necessidades físicas da igreja, que cuidavam do trabalho social da igreja. Esses aí eram chamados de diáconos. Então, esses 2 oficiais, tanto os pastores quanto os diáconos, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pessoas de boa reputação, versados na palavra, mas que se dividiam dentro do ministério. Ambos, né, estavam preparados para pregar a palavra de Deus, se assim era necessário. E suportar os irmãos, carregar os fardos e suportar as suas próprias cargas. Não temos dúvidas em relação a isso. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que estavam ajudando a guiar, ajudando a administrar e a ensinar a igreja. Agora, neste ponto, no versículo 6, Paulo muda a sua argumentação e ele vai para aqueles que estão aprendendo. As pessoas que estão iniciando na fé cristã estão sendo ensinadas. A palavra que Paulo utiliza para estes que estão sendo ensinados é a palavra catecúmenos. Essa palavra grega, ela vai dar origem a um termo que vai se tornar um termo técnico dentro da igreja, né? Há um termo catecúmeno, que é aquele que aprende, aquele que está se preparando para o batismo, aquele que está na sala de aprendizagem de doutrinas para ser batizado depois.
né, no futuro, né, da igreja primitiva, lá pelo século I, essa palavra já vai se transformar nesse sentido, daqueles que estão aprendendo da palavra de Deus, os catecúmenos. Melhor, eu falei século I, melhor dizendo, século II. Mas, o que nós vemos é que esses que estão recebendo da palavra de Deus, que estão aprendendo, eles também colaboram com a igreja. Nós vemos que as pessoas que são cheias do Espírito Santo, eles ajudam os seus irmãos. E no caso daqueles que estão aprendendo, eles também deveriam colaborar com a igreja. Mas como era essa colaboração? E o que eles poderiam estar compartilhando com a igreja? Paulo diz no versículo 6 que eles deveriam compartilhar coisas boas com aqueles que os estavam ensinando, com seus professores, com seus mestres, com seus pastores. Eles deveriam compartilhar estas coisas boas. Essas coisas boas, no grego, é uma palavra só, não vou nem citar aqui, não precisa, mas ela tem um sentido de fazer alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. No contexto desta carta, me parece que estas obras, essas coisas boas, elas estão em conexão, elas têm uma conexão com o fruto do Espírito, que Paulo já tinha falado lá no capítulo 5 de Gálatas, e também com o semear no Espírito Santo. Porque nós sabemos que o semear vai resultar em vida. Então, nesse caso, fazer coisas boas ou compartilhar coisas boas provavelmente está ligado ao crescimento espiritual desta pessoa, ao crescimento espiritual daquele que está sendo instruído na palavra de Deus. E isso é bastante importante, nós entendermos isso. Que aquele que está sendo instruído tem que crescer e compartilhar com o seu mestre esse crescimento. Ao ler esse texto, eu fiquei a imaginar o que seria compartilhar coisas boas no contexto de hoje. E desta forma, acabei fazendo uma digressão. Digressão é se afastar um pouco do texto. E comecei a pensar de uma maneira geral. O que seria que uma pessoa que está caminhando na fé, que está aprendendo as primeiras lições a respeito da fé, o que seria ela compartilhar coisas boas com os seus mestres, compartilhar coisas boas com seus pastores, com seus líderes. E aí eu fiz uma pequena lista de 8 coisas que significaria esse compartilhar coisas boas. Sendo que esse compartilhar, ele está sempre ligado a esse crescimento espiritual. E isso mostraria também que a pessoa ela está crescendo e se enchendo do Espírito Santo. A primeira coisa que me veio à mente sobre esse compartilhar coisas boas, seria compartilhar o momento do batismo. O momento do batismo é um momento ímpar na vida de todos os cristãos. Todos se lembram do momento em que se batizaram, como aquele momento é um momento importante, emocionante. Sabendo que o batismo é uma pública profissão de fé, onde você declara para o mundo que você é um cristão, que você entregou a sua vida a Cristo, ali você mostra que você morreu, né? Morreu para
o mundo, morreu a pessoa pecadora e que ali ressurgiu, nasceu, ressuscitou uma pessoa, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Isso é o significado do batismo. E o legal do batismo é poder compartilhar com aqueles que você ama e também compartilhar com aqueles que estão te ajudando na caminhada cristã. Eu venho de igrejas aonde a gente normalmente fazia desse batismo um momento muito festivo. Inclusive, às vezes a pessoa que batizava aquele candidato, aquela pessoa que tinha entregado a sua vida a Jesus Cristo, era a pessoa que a ensinou na fé ou a pessoa que estava acompanhando esta pessoa, de forma que ela pudesse compartilhar o seu batismo com uma pessoa que estivesse a ensinando, que a estivesse acompanhando. E assim, dessa forma, o batismo se tornava muito mais emocionante, porque a pessoa ali, acompanhei vários batismos, né, onde a pessoa chorava, se abraçava, era muito legal, né, esse momento de compartilhar, indicando que a pessoa que era um recém-convertido agora estava assumindo cabalmente a sua fé em Cristo. A segunda coisa que a gente pode compartilhar, como essas coisas boas, seriam as nossas descobertas bíblicas. Eu acho fundamental para aquele que está começando na fé cristã, que ele compartilhe essas descobertas da sua primeira leitura da Bíblia e traga as suas dúvidas. Eu lembro uma coisa que aconteceu logo no ano que eu me converti, na primeira vez que eu estava lendo o Evangelho de João, aonde eu vi Cristo ali falando que ele mandaria um outro consolador. Eu me lembro, como hoje, quando eu fui até o pastor Roberto Baia e perguntei para ele, mas o que seria esse outro consolador? Hoje a resposta é meio óbvia, né? O outro consolador é o Espírito Santo de Deus, é óbvio, é fácil. Mas naquele momento eu não estava entendendo nada. E ali o pastor Roberto, ele veio, né, e ensinou, né, me explicou o que seria aquilo lá. Coisa super simples, mas olha, uma coisa simples, boba, que já se passaram mais de 20 anos e eu ainda guardo na minha mente. E isso aí é importante, inclusive, para aquele que está ensinando, porque vai perceber que a pessoa que ele está cuidando, ele está interessado na palavra de Deus, está ávido, está trazendo dúvidas reais, dúvidas sinceras a respeito de Deus. Quando você olha uma pessoa que realmente está trazendo dúvidas sinceras, você percebe que ela está crescendo na palavra de Deus, está crescendo na sua espiritualidade, ela está se enchendo do Espírito Santo. Isso é compartilhar coisas boas com seus mestres. Terceira coisa, compartilhar coisas boas seria também aceitar um conselho e compartilhar com o seu mestre, com aquele que está te ensinando, com o seu pastor, com o seu líder, uma nova atitude que você teve e as consequências daquilo. Eu tenho que confessar, irmãos, que essa parte de aconselhar é uma área que me traz muitas alegrias e muitas tristezas. Com o tempo, eu aprendi que um pastor ele não é psicólogo, então eu não estou aqui só para ficar escutando as pessoas, os seus problemas. Também, quando nós estamos conversando com as pessoas, o objetivo dessa conversa ali no gabinete pastoral, uma conversa pastoral, não é fazer com que a pessoa se sinta bem também. Não tem esse objetivo. Uma conversa pastoral feita ali no gabinete é uma conversa onde as pessoas devem ser confrontadas com a Bíblia. Esse deve ser o objetivo acima de tudo.
E quando você é confrontado com a Bíblia, normalmente aquilo vai te trazer um incômodo, de forma a fazer com que você mude a sua atitude. Principalmente é este objetivo, esse é o principal objetivo. Nós não devemos buscar outra coisa, mas sim trazer a pessoa para o centro da vontade de Deus, mostrando o que Deus quer dentro daquela determinada situação. E nesse sentido, amados, eu já tive várias situações onde as pessoas entendiam, mudavam sua atitude, se arrependiam, e também já tive situações onde as pessoas escutavam e não atendiam e faziam as coisas todas de uma maneira totalmente diferente. E usualmente quebrava a cara ou ficava no pecado, que é triste. Toda vez que acontece isso, me traz bastante tristeza, né? Quando você conversa, mostra ali qual é o caminho, conforme a palavra de Deus, a pessoa continua no pecado. Mas quando a pessoa se arrepende, muda, aquilo traz muita alegria. Então, toda vez que a pessoa se converte numa conversa como essa, é compartilhar coisas boas, significa que você está compartilhando coisas boas, um crescimento, uma mudança de atitude, uma vontade de servir a Deus da forma que Ele quer, uma vontade de abrir mão dos seus desejos, uma vontade de estar querendo ser mais santo. Isso é compartilhar coisas boas. Então, uma boa atitude, né? É sempre aceitar esses conselhos e buscar estar no centro da vontade de Deus. Terminamos o terceiro ponto, agora vamos passar para o quarto ponto. Você vai perceber que eu troquei aqui o microfone. Tivemos um probleminha aqui com o microfone que eu estava utilizando e agora nós vamos com esse. Mas, indo para o quarto ponto, nós vamos ver que o compartilhar coisas boas é querer fazer as coisas na igreja e compartilhar este serviço com os demais. É muito bom ver, irmãos, aqueles que estão iniciando a sua caminhada na palavra do Senhor, como eles chegam na igreja e como eles estão empolgados, como eles querem fazer coisas novas para os irmãos. Eles dão muitas sugestões sobre como poder fazer o trabalho e acabam se engajando. Esse fazer coisas boas, esse querer fazer coisas na igreja, mostra justamente esse crescimento espiritual que as pessoas estão passando, e ele é realmente muito gratificante. Quando eu estava escrevendo esse ponto, me veio à mente um caso que aconteceu comigo alguns anos atrás, aonde uma menina, naquela época, ela era uma adolescente, que era irmã de um dos membros da igreja onde eu pastoreava. Esta menina, ela estava muito engajada na igreja onde ela participava. E certa vez a irmã dela veio falar para mim, olha, está acontecendo uma coisa com a menina aqui, com a minha irmã, ela parece que está meio fanática, porque ela quer fazer muita coisa na igreja dela. Aí eu fui perguntar o que ela estava fazendo. Ela tinha agendado com as outras pessoas da igreja dela, com os outros adolescentes e com os outros jovens, para fazer uma vigília. Mas essa vigília seria o seguinte: cada um na sua casa poderia estar orando e louvando ao Senhor durante a noite toda. Olha que legal, há 15 anos atrás, ela já teve essa ideia de estar ali numa vigília de oração, né, de uma maneira virtual, né, uma maneira remota, cada um na sua casa, mas todos em um só objetivo. Quero falar, irmãos, aqui,
Hashtag vai a dica para você. Já que você está em casa, às vezes acordando um pouquinho mais tarde, por que não pegar os seus amigos, né, os seus colegas, agendar com ele, vamos fazer uma vigília. Né? Cada um começa a orar na sua casa, pode louvar a Deus, de vez em quando manda uma mensagem só para ver se está acordado ou não, mas vai lá e ora ao Senhor. E no caso, aquela menina, ela fez isso. O problema é que enquanto ela estava orando, estava cantando, estava atrapalhando, porque o sobrinho dela era pequenininho, né? Na época era até bebê, então atrapalhava as outras pessoas da casa. Mas eu achei fantástico essa disposição que ela tinha de estar orando, de estar com as outras pessoas da igreja, buscando ao Senhor, sem precisar ir para a igreja, não, no seu quarto, buscando a Deus. Isso mostra uma pessoa que está ali querendo trabalhar, querendo fazer as coisas para o Senhor. E depois, essa menina se tornou líder lá, da sua igreja. Na igreja dela tinha célula, ela também se tornou líder também. Isso é muito legal, né? Uma pessoa empolgada que quer trazer coisas novas. Isso é fundamental para a igreja. As pessoas chegam com empolgação e trazem ideias novas, né? Trazem um frescor para a igreja que é fundamental. Os meninos, nesse caso, não só meninos na idade, mas meninos na fé, eles são fundamentais para a igreja, para que a gente possa estar fazendo os nossos trabalhos. Porque muitas vezes olhar para o brilho de do olho de uma pessoa que está iniciando na fé, que ela fala, eu quero fazer isso, é uma coisa que realmente conforta o coração, nos empolga e podemos dizer que é um compartilhar coisas boas, né? Traz um refresco a todos. Então, compartilhar o serviço, fazer as coisas, faz parte desse compartilhar coisas boas. Quinto, o compartilhar coisas boas também pode ser um compartilhar dos momentos de pregação da palavra. É muito comum que uma pessoa que se converteu, que está nos primeiros momentos da fé, que ela quer pregar para todas as pessoas da sua família. Prega para todo mundo, né? Compartilha a palavra, quer levar o evangelho a todos. Isso aí é muito legal ver essa empolgação, esse ímpeto evangelístico da pessoa. Muitas pessoas nesse momento também já fazem compromissos missionários e se tornam missionários a partir daquele momento, né? E aí começam a estudar e se preparam. Mas é nesse momento que a pessoa faz várias decisões, inclusive ministeriais. No meu caso mesmo, me converti lá em 2000, mas foi no começo da minha vida na fé que eu escutei algumas pregações e escutei o meu chamado para o ministério pastoral. E a partir dali comecei a direcionar minha vida toda nesse sentido. Mas isso é fundamental, mas foi fundamental saber que isso aconteceu lá no início, quando eu ainda estava aprendendo os rudimentos da fé. A partir daquele momento, mudei o direcionamento da vida. E acontece isso com muitas pessoas. E a partir disso, tive vontade de estar pregando e compartilhando a palavra com outras pessoas. Sabemos que nesse momento, muitas pessoas também se tornam chatas, né? Querem pregar e tal. Faz parte. Mas essa empolgação e esse brilho no olho é uma coisa fantástica, né? A gente fala assim, que é bom ver isso, né? Pessoas que têm essa jovialidade, essa vontade de pregar.
E muitas vezes essa vontade de pregar não se acaba durante a vida toda dela. E quando ela está compartilhando isso com seu mestre, com seu professor, com seu pastor, ela está compartilhando coisas boas. Sexto, compartilhar coisas boas também é compartilhar os momentos de oração. Às vezes é bom você parar e orar com uma pessoa, chorar com ela, passar por alguma adversidade e você está naquele momento orando. Isso traz conforto. Isso revitaliza. Até porque nos momentos de oração, às vezes nós compartilhamos as nossas lutas, nossos anseios, os nossos medos. E isso também nos ajuda a crescer. Para aquele que é mestre, ao ver as pessoas passando por algumas crises, por algumas situações, você percebe também que ela está crescendo na fé, está crescendo na sua espiritualidade. E isso é muito reconfortante, porque você vê uma situação, às vezes uma situação não pode ser não tão simples, mas você percebe, isso aqui é bom, está no caminho certo, está crescendo. E isso também é compartilhar coisas boas. Compartilhar oração faz parte do conjunto das coisas boas que uma pessoa que está aprendendo pode compartilhar com seu mestre. Pode compartilhar com o seu líder. Sétimo, compartilhar coisas boas também passa por um momento de reflexão. Quando você senta para conversar com uma pessoa e ela começa a fazer reflexões sobre as suas atitudes passadas e fala assim, olha, isso aqui eu fiz bem, eu poderia fazer de uma maneira, poderia ter feito de outra maneira. Essa reflexão, buscando acertar os erros anteriores para fazer de uma melhor maneira no futuro, isso mostra uma pessoa que está se tornando mais madura, uma pessoa que realmente está entendendo que a vida cristã não é somente acertos, mas ela é uma vida onde nós erramos, acertamos, pecamos, pedimos perdão, mas todos os dias nós buscamos nos tornar mais próximos daquele padrão que Cristo quer que nós tenhamos como cristãos. Cada dia nós buscamos nos tornar mais parecidos com o varão perfeito que é Jesus Cristo. E para que isso aconteça, é necessário que haja reflexão. E quando você pode estar nessa reflexão, participando com a pessoa, olha, fiz isso, acho que poderia fazer isso, acho que poderia fazer aquilo. Isso é um pensamento de uma pessoa extremamente madura. Isso também traz muita alegria ao ver as pessoas passando por esses momentos de reflexão. Então, se você está refletindo dessa maneira, compartilhe essas reflexões com o seu mestre, compartilhe essas reflexões com o seu professor, com o seu líder. Isso seria uma coisa bem interessante. Porque ele vai perceber, de acordo com as suas decisões e conforme a sua argumentação e as suas decisões para o futuro, o seu crescimento. Isso também faz parte das coisas boas que um discípulo, que uma pessoa que está aprendendo, pode ensinar ao seu discipulador. Por último, o compartilhar coisas boas, para mim, é compartilhar uma xícara de café. É isso mesmo que você escutou. Para mim, o compartilhar coisas boas, ele é o compartilhar um cafezinho. Por que o café? Na nossa cultura, o café significa hospitalidade e comunhão. Vou dar um exemplo. Quando você está no trabalho e você chama uma pessoa para tomar café, você não quer tomar café, você quer conversar com a pessoa.
Se uma pessoa bate a sua porta e você fala assim, não, você não quer tomar um cafezinho? Você nem tem um café pronto, mas o que você está falando, na realidade, é que você quer que ela fique ali, que você quer ter um tempo de qualidade, né? Trocar ideias com aquela pessoa que você está oferecendo o café. Então, o café é passar tempo de qualidade, é poder conversar com as pessoas, é poder compartilhar momentos lúdicos, agradáveis. Por exemplo, você pode estar ali tomando seu café e conversando com a pessoa. Se você está conversando com um palmeirense, você vai explicar para ele que o Palmeiras não tem título mundial, que aquele título lá da década de 50 não vale nada, né? Que quem tem mundial somente é Corinthians, Santos, São Paulo. Infelizmente, essa é a verdade. Você vai explicar, né, ainda no ramo futebolístico, né, que o maior campeão deste século, dentre os paulistas, é o Corinthians. Não tem dúvida em relação a isso. Eles vão lá reclamar um pouquinho, mas é isso. Nessa conversa você pode falar bem do Bolsonaro, mal do Bolsonaro. Você pode brincar, você pode falar besteiras, você pode falar coisas importantes, mas o mais importante é que você está ali compartilhando com a pessoa, você está conhecendo mais a pessoa, você está estreitando os laços de amizade, de forma com que você possa conhecer mais o seu irmão. Isso é fundamental. Aprender do seu irmão, conversar com ele, ter essa comunhão. Infelizmente, meus amados, essa comunhão não dá para acontecer no momento de culto ou no momento de uma escola bíblica. Não dá. Você está preocupado com outras coisas. Isso só vai acontecer no momento do café. Às vezes, é importante ter um pouquinho de café na igreja. Quiser, eu vou tomar um pouco de café, vou parar lá um pouco, vou conversar, vou conhecer melhor o meu irmão, de forma que você, conhecendo-o melhor, vai amá-lo mais, vai entender melhor o que ele pensa, vai saber que ele está crescendo na fé, ou não, né? Às vezes está piorando na fé, vai saber, né? Mas o mais importante nesse ponto é a comunhão. Toda vez que nós buscamos ter mais comunhão com os nossos irmãos, nesse caso simbolizado pelo momento do cafezinho, você está compartilhando coisas boas. E isso é muito bom. Se você está aprendendo, está nos seus primeiros passos da vida cristã, compartilhe, tome um cafezinho com aqueles que estão te ensinando, que estão caminhando com você, para que vocês tenham uma maior comunhão. Quero quero terminar esta mensagem. Nós, amados, aprendemos que aqueles que estão aprendendo a palavra de Deus devem compartilhar coisas boas com aqueles que ensinam, coisas boas com os seus mestres, com os seus líderes, com os seus pastores, com aquelas pessoas que estão andando com você. Estas coisas, elas estão sempre relacionadas ao seu crescimento espiritual, porque na hora que você compartilha, e o seu mestre, o seu tutor, percebe que você está crescendo, ele vai realmente ficar muito feliz. Por isso, amados, sempre que possível, vamos compartilhar
estas coisas boas com os demais irmãos da igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que, Pai, o Senhor nos ensine a cada vez mais sermos pessoas que compartilham da sua vida, compartilham das suas dificuldades, compartilham, Pai, das suas bênçãos e do seu crescimento espiritual. Que nós possamos valorizar esse compartilhar. Que nós possamos, Pai, ser uma igreja onde as pessoas realmente se importam com os outros, porque tem relacionamentos reais. Que seja uma igreja, Pai, que busca que os irmãos estejam em uma verdadeira união. Pai, nos ensine como discípulos, pois todos nós somos discípulos. Que nós, como discípulos, que nós possamos compartilhar essas coisas boas com aqueles que estão nos ensinando. E sabemos, Pai, que na igreja, todos, sem exceção, se tornam mestres em determinadas áreas. Por isso, Pai, nós que somos discípulos, nós devemos compartilhar coisas boas, como nós aprendemos nesta mensagem. Nos ajude, Pai, a fazer isso. Pois, se nós temos pessoas que nos ajudam a carregar os nossos fardos, que nós também possamos compartilhar coisas boas com elas. E desta forma, de uma maneira complementar, nós podemos estar andando, ajudando aqueles que necessitam ser ajudados e compartilhando coisas boas com todos os irmãos na fé. E a igreja, desta maneira, vai seguir o seu caminho, Pai, de estar buscando a sua vontade aqui na terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a ser uma igreja que trabalhe desta maneira. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros
repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em Meus amados, estamos chegando ao final deste culto. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.